E é um grande desafio, né, Everton? Porque, assim, ser consultor de negócios num país de, sei lá, 99% dos nossos CNPJs são geridos por empreendedores. O empreendedor é aquele cara que tem uma visão, que tem vontade, que é guerreiro, que faz acontecer, que trabalha de segunda a segunda, que não tem tempo ruim, mas que não tem conhecimento. Né? E muitas vezes ele está com o preço errado, muitas vezes ele vai lá e tira o dinheiro do fluxo de caixa que ele não deveria tirar, ele contrata funcionário que ele não tem dinheiro para pagar, e aí ele começa a tomar decisões na vontade de acertar, mas decisões equivocadas que vão acabar prejudicando ou até mesmo matando o negócio dele. Então, ser consultor, ou melhor, viver de consultoria, vender consultoria num país como o nosso é um grande desafio, né? Como é que você encarou? Como é que foi isso para você? Rafa, você foi muito certeiro e assertivo no que você comentou, né? O que me levou a ser consultor foi exatamente isso. Eu tive a oportunidade de passar por 2 grandes empresas, né? Onde eu via a importância da organização, do planejamento, né? Dos estudos, das análises para se tomar decisão e para empreender num país tão competitivo. Sim. Na época que eu estava no financeiro, eu passei pela época da bolha imobiliária, né? Aquele período. Aquela bolha americana. Aquela bolha americana, da quebra do banco, do banco. E também um pouquinho início ali da impeachment da Dilma. Então, isso mexeu muito com o mercado e viu quanto era importante a organização, a estruturação. E eu gostaria de oferecer isso. Eu entendia que eu poderia contribuir com um pouco que eu havia aprendido ali para os empreendedores. E uma coisa que me chamou muita atenção é que 90% dos negócios no Brasil são de pequenas e médias empresas. Exato. Ou seja, quem movimenta a economia é o pequeno e médio. Quem emprega é o pequeno e médio. E esses são os mais carentes dessa estrutura. Eu falei, poxa, tem um campo aqui que eu onde consigo contribuir para organização, para gerar estrutura e para gerar legado, para que os negócios se perdurem por muito tempo. Então, eu entrei nesse ponto por isso. E, de fato, é muito desafiador, né? Eu acredito que as dores que os empresários forem passando... Para o Brasil, a gente vive um ciclo de crises, né? É cíclico. Isso fez com que o empresário, o empreendedor, ele olhasse para o teu negócio e entendesse o quão era importante ele ter esses controles. E aí, o mercado também, as crises, fez com que os empreendedores olhassem para isso e, quando visse a consultoria, entendia que ele precisava desse fator. Então, acho que as crises que trouxeram para nós as nossas oportunidades de trabalho de consultoria. Sim. Foi muito mais isso. Porque, na real, assim, a gente que é empresário no Brasil, a gente sabe que a gente vai passar por uma grande crise em algum momento. Porque viver no Brasil é viver em crise. É isso. Só que como é que eu vou enfrentar a próxima crise? Acho que essa é a grande pergunta. Total, como perfeito. É que eu me preparo para a próxima crise? Como é que eu saio mais ileso? Porque quando acontece a crise, tem dois cenários que inevitavelmente vão acontecer. O cara que está quase quebrando, que está quebrado, vai quebrar. E o cara que está preparado vai crescer. Perfeito. Por quê? Porque o mercado vai diminuir. Certo? O cara que está quebrando vai sair do mercado. E aí o mercado vai ficar menor. Né? No caso, vai ficar com menos concorrentes, mas vai ficar maior porque você vai ter mais poder de consumo. Então, é esse o ponto. Exatamente. É essa virada de chave que a gente tem que ter. Cara, como é que eu me preparo? Porque em toda crise tem uma grande oportunidade. Exatamente. Só que você tem que estar preparado. Exatamente. É uma guerra, né? É como soldados, como o exército. Treinam, se preparam para uma guerra que eles não sabem quando vai acontecer. Mas se acontecer... Você tem que estar pronto. Está pronto. Tem que estar preparado para aquilo e sem medo de passar por aquilo. E exatamente isso. E quanto a pandemia foi a maior crise que a gente passou, né? Quantos negócios quebraram e quantos cresceram. E quantos surgiram? Né? Segmentos novas profissões, novas demandas, novas oportunidades de mercado Quanto que acelerou não outros mercados, Exato. né? Acelerou outros mercados. Potencializou, sim. Então, esse processo de preparação é muito importante e contribuiu com o nosso trabalho. Legal. Né? Infelizmente, dizer que as crises contribuíram, de fato, sim.
E faço sim, foram as crises que contribuíram com o nosso crescimento. A gente vai falar bastante sobre o mundo dos negócios, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria trazer um pouco do Everton, ser humano, para a mesa, tá? Legal. Que é o seguinte, você tem uma dinâmica muito legal com seu filho, né, que você chama do Dia dos Meninos. Dia dos Meninos. E eu queria entender como é que funciona. Primeiro, queria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo de como é que funciona essa, vou chamar de brincadeira, que não é uma brincadeira, entre aspas, né? Essa dinâmica que você tem com ele. O que te inspirou? Quais foram as influências que você teve para você construir essa narrativa? Que eu acho que é construir história, né? É construir conexão, é você... ter um momento ali de pai e filho que não se compra, que não se paga, que é uma coisa muito genuína e muito única. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Poxa, Rafa, pra mim foi muito natural porque eu recebi isso. Tá. Eu tinha o meu Dia dos Meninos, que era um dia de passar com o meu pai. Tá. Porque o meu pai trabalhava de noite, né, na época, né? E quando ele tinha uma folga, ele levava a gente num clube siderúrgico. Pô, lembro. Né? Hoje em dia é o Parque da Cidade, né? Então, para mim, eu tinha 3, 4 anos e aquele era o dia mais especial para mim, porque eu passava a semana inteira com a minha mãe, obviamente. E naquele dia meu pai me levava para fazer uma coisa diferente, simples e diferente. Levava para tomar vitamina no centro de Mogi, naquele lugar famoso ali de vitaminas. Sei. Me levava para ir no mercado municipal, comer pastel. Me levava na feira. E tudo a pé, né? Naquela época não tinha carro. Então, aquilo para mim era muito importante, me marcou muito. E hoje, quando eu ando pela cidade, eu vejo... Eu lembrava, nossa, que eu fiz isso, nostalgia, aqui, eu fiz né? aquilo, aquela nostalgia. Eu perdi meu pai em 2014, um ano antes do meu filho nascer. Quando o meu filho nasceu, eu posso dizer que... ele me salvou de uma depressão, né? Eu estava mal, e minha esposa anunciou que a gente estava grávido, nós estávamos grávidos, e meu filho nasceu dias antes de completar o ano da morte do meu pai. Então, aquilo foi muito significativo, eu entendi os sinais. Quer dizer, seu pai faleceu 2, 3 meses depois e sua esposa engravidou. Meu pai faleceu 30 de janeiro, ela ficou grávida em abril. Meu pai foi 30 de janeiro de 14 e o Henrique nasceu 26 de janeiro de 15. Então, eu não tive a oportunidade de chorar um ano depois. Porque meu filho nasceu. E é ali que ele me resgatou e me motivou a ter momentos com ele. Então, desde os 3 anos de idade, quando ele começou a ter um pouquinho de noção das coisas, eu pego ele no sábado e a gente vai fazer coisas simples. Vamos comer pastel, vamos no mercado. Às vezes, eu vou levar pra fazer coisa de casa. Vamos comprar fruta, vamos comer. E é só vocês dois? Só nós dois. Sua esposa não vai? Não vai. E tem uma regra lá em casa assim, que ninguém leva ele pra cortar cabelo. Só pode ser eu. Teve um dia que ela levou pra cortar cabelo, cara, eu fiquei bravo a semana inteira. Eu falei, não, quem tem que fazer sou eu que tenho que levar. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade, pô, me deixa fazer essas coisas. Então eu levo pra cortar cabelo, eu levo ele, hoje em dia, né, tá com 11 anos, eu levo pra São Paulo nos eventos de Pokémon, legal, de game. É o que tem em São Paulo. Eu pego os filhos dos meus amigos, que eles são amigos também. Junta a galera, pego os meninos, vou para São Paulo. Então eu gosto de viver esse momento porque eu me reconecto com a minha infância também, né? Com esses momentos que eu tive com meu pai. Então, em casa, todo mundo sabe, sábado é dia dos meninos. E o quão isso é importante para você preparar um adulto feliz, né? Total. Não só um adulto feliz, mas um adulto bem resolvido. Aquele cara que sabe ser amoroso, mas que ao mesmo tempo é firme. Aquele cara que sabe lidar com a vida de uma maneira mais franca e aberta. Isso muda o jogo, né? E talvez assim, eu não consigo entender, talvez eu nem venha enxergar o impacto que eu tô causando positivo na vida dele, né? E que ele causa na sua também, que ele causa na minha, total. Porque fazer isso com ele, antes de fazer para ele, é fazer para você também, né? Exatamente, perfeito. Foi perfeito. Nunca vou entender o impacto disso, mas eu sei que eu estou fazendo bem. Eu sei que isso vai ser muito bom, porque hoje eu vejo o impacto de coisas simples que meus pais faziam comigo, que eles não tinham noção e faziam corriqueiramente e que para mim são muito importantes. Muito muda importantes. O jogo, né? Muda o jogo, né? Então, tomar a decisão, né? Ser uma pessoa de decisão, uma pessoa... não ser influenciável, principalmente com tantas oportunidades que tem nessa vida, né? Ética, compromisso. Legal. Foi isso, cara. Legal. O dia dos meninos.